Boa noite, segundo ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí à nossa aula agora de história. Tô com muita vontade aí de nós nos reunirmos logo para a gente então falar muito do que está ocorrendo, né? Principalmente agora, porque vocês acabaram de ver uma parte aí da Comuna de Paris, que é a briga, onde o trabalhador, então, ele vai sofrer muito, em detrimento desse sofrimento, ele vai tentar dar essa volta por cima, mas acaba não dando muito certo, né? Isso foi pouco tempo. Tiveram algumas reivindicações, e agora, então, nós vamos tentar resolver essas atividades aí. Prestem atenção, página 31, módulo 7, capítulo 20. Você vai ver aí uma figura de uma mulher, que é a obra de Delacroix, intitulada Liberdade Guiando o Povo, que é de 1830, e ele pede, então, diante dessa imagem, para assinalar a alternativa correta. Não sei se vocês vão ter condições. Vou tentar pelo menos mostrar, porque se você não tiver aí com a apostila, a imagem mais ou menos, ó. Então é para assinalar. Diante dessa imagem aí, ele vai mostrar nessa imagem aí o quadro tanto do ideal da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto à disposição política do autor. Hora que você analisar, eu já falei direto a questão, porque eu quero ficar mais, porque essa aqui não é uma questão tão complicada, eu quero ficar mais na parte dessas subjetivas, porque eu quero que dê tempo da gente corrigir também, ler a resposta do autor e falar como é que você acha essas respostas de uma maneira mais simplista. A outra questão, então, é de São Paulo, fala assim: ao analisar os acontecimentos e consequências de 1848 na França, Karl Marx denominou de 18 Brumário de Luiz Bonaparte o golpe de Estado realizado por esse último. A denominação é historicamente possível, pois assim é a resposta C. Olha aqui para vocês verem a resposta. Assim como Napoleão, Luiz Bonaparte legitimou seu golpe por meio de um plebiscito, extinguindo a República até então vigente para proclamar-se imperador. Eu quero que vocês comecem a observar algo bem interessante nessas tomadas de decisões de qualquer governo em qualquer tempo. Para que você, então, comece a ver o porquê que às vezes tem pessoas que há uma perseguição. Eu não sei se a palavra certa seria perseguição, mas tem um posicionamento político em detrimento de ações de governante. Porque determinadas ações levam o povo a entender, devido ao histórico da própria história da humanidade, que devido a algumas tomadas de decisões levou a determinada ação governamental. E isso, então, é que faz com que o povo fica pensando, ou o adversário pense que pode voltar a algumas coisas que ocorreram no passado. Não vou denominar ainda direita e esquerda, não vou denominar ainda golpe ou não golpe, porque eu quero que você reflita. Conforme nós formos estudando, principalmente agora que a gente estuda geral e Brasil, eu quero que você dê uma olhada bastante nisso. Por isso que eu já estou indo direto na questão. Agora, a partir da questão 19, da questão 10, que é da UFMG,
Ele fala assim: observe o cartaz comemorativo da Comuna de Paris. Olha que interessante, que algo bem singular. Olha aí para vocês verem. Aí, ó. Você vai ver a mulher no centro, aí vai ter um trabalhador à direita e um trabalhador à esquerda. Preste atenção quem são esses trabalhadores. Então vamos lá. A partir da análise desse cartaz e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, 2 pontos. Letra A. Descreva o contexto histórico que motivou a revolta que deu origem à Comuna de Paris. Eu vou ler, claro, a resposta do autor para você, mas eu queria que você elaborasse a sua. Para o quê? Para você ter argumentos. Dê uma olhada para responder isso. Na página 26, no primeiro parágrafo, mais ou menos, para você ter uma ideia. O autor ele vai responder dessa maneira aqui, ó. A Comuna de Paris foi uma insurreição operária que ocorreu em março e maio de 1871, quando o novo governo francês subordinou-se às exigências Bismarck após a vitória prussiana sobre a França. Se para os alemães o momento representa a conclusão da unificação, para os franceses representou o fim da ditadura de Napoleão III e a perda dos territórios. Se você olhar, você vai encontrar nesse parágrafo que eu falei da página 26, e você tem condições de elaborar. Então, a sua resposta. Vamos voltar lá para B. Cite 2 medidas adotadas pelo governo constituído pela Comuna de Paris. São 2 medidas, então não tem como. Na página 27, no segundo parágrafo, está escrito assim, ó. A revolução se restringiu a Paris, onde cerca de 1.500 milicianos armados impuseram as decisões da Comuna. Sua proposta eram radicais: igualdade de direito entre homens e mulheres, ocupação da igreja, casa de comitê, moradia, extinção do exército regular, substituição pelo povo das armas, supressão da burocracia, abolição do trabalho noturno, e aí vai. Não tem como te falar mais coisa. Essas são medidas. Quantas vezes eu já pedi em prova medidas de Constituição? Para que você saiba de lei maior. Quando eles deram esse golpe, eles reivindicaram direitos. Então é isso. E aí você coloca 2 medidas que sejam. Letra C. Explique como os elementos representados no cartaz, a mulher e 2 homens, se relacionam no contexto da Comuna de Paris. Foi o que eu falei para você. Agora, qual a relação que tem a mulher e esses 2 homens? E aí o autor da apostila, ele também foi feliz na colocação dele. Então, está escrito assim, ó, na C. A figura da mulher popular resgata a figura feminina como representação da liberdade sob o ponto de vista popular. Do lado esquerdo, há um trabalhador urbano, por isso que eu pedi para vocês observarem bem a figura. E do direito, um trabalhador rural, reforçando o caráter popular e socialista do movimento. E agora, a questão 11. Qual o significado e a novidade implícita na criação das oficinas nacionais na França de 1848? A criação das oficinas buscava resolver problemas de desemprego crônico, medida que ia ao encontro do pensamento socialista desenvolvido na época, uma vez que o Estado se tornava o empregador. Também simples. Agora, a última questão está assim. Analise o discurso francês de Proudhon, 1809 a 1865, deputado da Assembleia Republicana, publicado em 6 de julho de 48 no jornal Peuple. Aí está assim: 4 meses de desemprego foram subitamente transformados no caso belli.
numa revolta contra o governo república, eis toda a verdade sobre esses dias fúnebres. O trabalhador francês pede empregos, vocês lhe oferecem esmola, e ele se rebela, e ele atira contra vocês. Eu me vanglorio de pertencer a essa raça orgulhosa, inacessível à desonra. Então, para você fazer uma análise. E aí, nesse trecho, Proudhon identifica motivos dessa revolta. A ideia que ele coloca, entre aspas, aí, de raça, na verdade, é uma expressão que se refere ao povo francês. É, portanto, um discurso nacionalista que exalta as características da França. É muito bom. Prestem muita atenção nisso, para a hora que dentro de todos esses apanhados que vocês estão fazendo, de todas essas que eu pedi lá quando eu fui até a sala de vocês e coloquei aquele áudio, e mais com o que nós estamos estudando, para a gente aprimorar conhecimentos políticos, tá? Um abraço e até qualquer momento.